Olá, tudo bem? Nesta capacitação falaremos sobre o coronavírus abordando 3 itens de interesse: definição de caso, fluxo de pacientes e uso correto e racional dos EPIs. Todas as informações desta aula são baseadas em documentos de órgãos superiores, como o OMS e o Ministério da Saúde, e estão disponíveis na internet conforme indicado pela figura. Acessando o link Coronavírus, temos acesso à ficha de notificação e ao termo de consentimento livre esclarecido, documentos importantes para os profissionais que atuam diretamente na assistência aos pacientes suspeitos, além do plano de contingência, que está em constante revisão e atualização, visto que o cenário da pandemia muda constantemente, surgindo novos protocolos e orientações de conduta. Podemos verificar também os diversos boletins informativos feitos pelo Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 da nossa instituição. Assim, é de extrema importância o acesso frequente para o acompanhamento dessas mudanças e atualizações. Para entendermos os cuidados necessários durante a assistência ao paciente suspeito ou confirmado de infecção pelo coronavírus, precisamos entender seu modo de transmissão. Esse vírus é transmitido principalmente pela via respiratória, através de gotículas ou por contato direto de pessoa a pessoa ou contato indireto, através de objetos ou superfícies contaminadas. Assim, para evitarmos a disseminação desse vírus, as precauções exigidas se basearão nessas duas vias de transmissão. Então, por se tratar de uma doença de contágio por contato e gotículas, a máscara é um item indispensável, mas que ainda vem gerando dúvida quanto ao seu uso. Mesmo com as novas orientações do Ministério da Saúde, mas baseado nas orientações da Organização Mundial de Saúde, ainda seguimos a orientação de uso de máscara cirúrgica apenas para os profissionais de saúde em assistência aos pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 e para aqueles pacientes com sintomas respiratórios. Lembrando que o uso de máscaras, quando não indicado, ele pode criar uma falsa sensação de segurança que pode levar à negligência de outras medidas, como a prática da higienização de mãos. Já a máscara N95, nos casos de coronavírus, sua utilização está restrita aos profissionais de saúde durante a realização de procedimentos geradores de aerossóis, como intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica, coleta de amostras nasotraqueais, manobras de ressuscitação cardiopulmonar, dentre outros procedimentos. Lembrando que, se o paciente estiver em ventilação mecânica, toda a equipe que preste cuidado a este paciente deverá utilizar N95, devido ao risco de exposição, já que a própria ventilação mecânica é uma situação geradora de aerossóis. Na nossa instituição, preconizamos que, neste momento, a máscara N95 deverá ser utilizada por 15 dias pelo profissional, seguindo as orientações de armazenamento adequado e os passos de paramentação e desparamentação correta, evitando sua contaminação. Em caso de sujidade visível, umidade ou falha de funcionamento do equipamento, essa máscara deverá ser trocada por uma nova na central de EPIs. Para definirmos os casos suspeitos de infecção por coronavírus, alguns critérios devem ser seguidos. Desde o dia 20/3, foi declarado estado de transmissão comunitária do novo coronavírus no país. Ficamos então com 3 situações. Situação número 1, a pessoa que nos últimos 14 dias apresente febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório. Esses sinais ou sintomas respiratórios incluem tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal, dor de garganta, coriza, queda de saturação, sinais de cianose, batimento de asa nasal, tiragem intercostal e dispneia. A segunda situação inclui os contatos próximos, aquelas pessoas que nos últimos 14 dias tiveram histórico de contato próximo com caso suspeito ou confirmado para o Covid-19 e apresentem febre ou algum dos sinais e sintomas respiratórios, como citado anteriormente. Lembrando que os contatos próximos envolvem contatos físicos, permanência no mesmo local fechado por mais de 15 minutos e até mesmo a assistência ao paciente suspeito ou confirmado sem o uso adequado dos EPIs.
Por último, a situação número 3, que são os contatos domiciliares. Aquelas pessoas que residam ou trabalhem no domicílio de casos suspeitos ou confirmados para Covid-19 e apresentem febre ou algum sinal ou sintoma respiratório, ou até mesmo outros sinais e sintomas inespecíficos, como fadiga, mialgia, dor de cabeça, diarreia, vômito, entre outros. Estes pacientes darão entrada no hospital através da regulação ou até mesmo por demanda espontânea. O fluxo de atendimento destes pacientes está descrito no nosso plano de contingência. É importante todo profissional ter conhecimento detalhado desse fluxo e, em caso de dúvida, entrar em contato com o membro responsável do comitê. Atualmente, temos uma área no pronto-socorro exclusiva para atendimento dos pacientes suspeitos e confirmados de infecção pelo coronavírus. Tanto os pacientes regulados como os de demanda espontânea deverão ser avaliados nestes consultórios reservados para esses casos no pronto-socorro e depois encaminhados à unidade de internação, que são a unidade 5, a enfermaria de pediatria, a UTI adulta e a UTI pediátrica. Exceto os pacientes que já venham regulados para a UTI, esses não passarão pelo pronto-socorro e irão diretamente para o leito regulado. Importante lembrar que precisamos evitar o trânsito destes pacientes desnecessariamente pelo hospital, evitando o fluxo cruzado com outras pessoas. Foi reservado, nesse intuito, um elevador exclusivo para o transporte destes pacientes, que deverá ser higienizado logo após o uso. Para solicitar a higienização, é só entrar em contato no ramal 2433. Como é de conhecimento de todos, enfrentamos um momento de crise a nível mundial, que afeta inclusive o fornecimento de insumos. Situação essa que gera muito anseio em todos os profissionais de saúde. Por isso, precisamos entender a necessidade do uso dos equipamentos de proteção individual, quando, o que e como usar. Além disso, colaborar para o uso correto e racional destes insumos, evitando o uso indiscriminado e inadequado desses equipamentos, para não agravar ainda mais a dificuldade de acesso a tais produtos. Os profissionais de saúde, quando contato com o paciente, deverão utilizar as precauções padrão de contato e de gotículas, que incluem máscara cirúrgica ou N95, conforme indicação, luvas, capote não estéreo e visor ou protetor facial. Outros profissionais, como equipes da nutrição, limpeza, raio-x, que entrem no quarto de isolamento ou em contato com o caso suspeito, devem utilizar também os equipamentos de proteção individual indicados para precaução de contato e de gotícula. O paciente ele deverá utilizar a máscara cirúrgica a partir do momento de suspeita e, se necessário, seu deslocamento durante todo o transporte. Lembrando que a movimentação do paciente para fora das áreas de isolamento deve ser limitada. A fim de evitarmos a contaminação do profissional de saúde e do paciente, os passos para paramentação e desparamentação deverão ser seguidos com muita atenção. Para a colocação dos equipamentos de proteção individual, deveremos seguir a seguinte ordem. Primeiro, o avental. Segundo, a máscara cirúrgica ou N95. Terceiro, o óculos ou protetor facial. Seguido do gorro e da touca. E por último, as luvas. Lembrando que antes de iniciar a paramentação, a primeira coisa que devemos fazer é a higienização das mãos com água e sabão ou solução alcoólica a 70%. Para iniciar a paramentação, após a higienização das mãos, vista o avental ou capote, pelas mangas ajustando as amarras nas costas e na cintura. Certifique-se que o tronco, braços e punhos estejam totalmente cobertos. As tiras deverão ser amarradas sempre na parte de trás, nunca pela frente, evitando sua contaminação na hora da retirada do equipamento. Em seguida, coloque a máscara cirúrgica. Para isso, verifique se a máscara não está danificada. Utilize o clipe nasal como referência para identificar a parte superior. Coloque a máscara em seu rosto e prenda as alças atrás da cabeça, mantendo-as paralelas e não cruzadas. Aperte o clipe nasal ou a borda rígida da máscara para que ela se adapte ao formato do seu nariz. Puxe a parte inferior da máscara para que ela cubra sua boca e seu queixo. As máscaras cirúrgicas deverão ser descartadas após seu uso. Enquanto estiver em uso, evite tocar a parte da frente da máscara.
troque de máscara quando ela estiver úmida ou sempre que for necessário. Se a indicação for para o uso da máscara N95, lembre-se que esta não deverá ser descartada após o procedimento, respeitando a orientação de uso por 15 dias. Para isso, esta máscara deverá ser identificada com o nome do profissional e data do primeiro dia de uso. Para sua utilização, a máscara de proteção respiratória deverá estar apropriadamente ajustada à face. Encaixe o respirador sobre o queixo, posicione uma das alças na nuca e outra na cabeça, ajuste o clipe nasal no nariz e verifique a vedação pelo teste de pressão positiva e negativa. Lembre-se de tocar o mínimo possível a parte da frente da máscara. Em seguida, coloque o óculos de proteção ou protetor facial, seguido do gorro ou touca. Para a colocação do gorro ou touca, o cabelo deverá estar preso. Coloque o gorro começando pela testa em direção à base da nuca, cobrindo todo o cabelo e as orelhas. Todos os passos anteriores deverão ser feitos antes de entrar no quarto do paciente. Ao entrar no quarto, higienize as mãos e calce as luvas. Estenda-as até cobrir o punho do avental de isolamento. Troque as luvas sempre que for necessário ou quando for entrar em contato com outro paciente. Troque as luvas durante o contato com o paciente se for mudar de um sítio corporal contaminado para outro limpo ou quando essa estiver danificada. Nunca toque desnecessariamente superfícies e materiais, como telefones, maçanetas, portas, enquanto estiver com as luvas. Não lavar ou utilizar novamente o mesmo par de luvas. As luvas não devem ser reutilizadas. O uso de luvas não substitui a higiene das mãos. Lembrem-se de proceder à higienização das mãos imediatamente após a retirada das luvas. Para a retirada dos equipamentos de proteção individual, deveremos seguir a seguinte ordem: luva, avental, gorro, óculos ou protetor facial e, por fim, a máscara cirúrgica ou N95. Lembrando que a máscara e os óculos só serão retirados após deixar o quarto do paciente. Ainda dentro do quarto, retiraremos as luvas, o avental e o gorro. Lembrem-se que as partes externas dos equipamentos de proteção individual estarão contaminadas, então devemos ter muita atenção e cuidado evitando tocar o lado externo desses equipamentos. Com as duas mãos enluvadas, segure a parte externa de uma luva na parte superior do pulso. Retire esta primeira luva, virando-a do avesso. Segure a luva que você acabou de remover em sua mão ainda enluvada. Com a mão agora sem luva, retire a segunda luva, inserindo os dedos na parte de dentro da luva, na parte superior do pulso, virando-a também do avesso, de modo que a primeira luva fique dentro da segunda. Descarte as luvas na lixeira e realize a higienização das mãos com água e sabão ou solução alcoólica a 70%. Após a higienização das mãos, proceda retirando o avental. Para isso, abra as tiras e solte as amarras. Não rasgue o avental, solte-o desamarrando as tiras. Empurre pelo pescoço e pelos ombros, tocando apenas a parte interna do avental. Retire o avental pelo avesso. Dobre ou enrole em uma trouxa e descarte-o em recipiente apropriado. Em seguida, retire o gorro ou touca. Para isso, puxe pela parte superior central sem tocar nos cabelos ou na face. Descarte em recipiente apropriado. Realize a higienização das mãos com água e sabão ou álcool a 70%. Saia do quarto. Realize novamente a higienização das mãos para realizar a remoção do óculos ou protetor facial. Remova-o pela lateral ou pelas hastes, considerando que a parte frontal poderá estar contaminada. Coloque o óculos ou protetor facial em uma superfície protegida com um papel ou um não tecido, para depois proceder com a sua higienização, de acordo com o POP institucional. Por fim, retire a máscara cirúrgica, segurando as alças inferiores e depois as alças ou elásticos superiores, removendo-a.
Descarte em uma lixeira e realize novamente a higienização das mãos. Lembre-se que durante a retirada da máscara, evite tocar a parte frontal, pois ela estará contaminada. Após a retirada da máscara, realize a higienização do óculos ou protetor facial com água e sabão, seguido de álcool 70 e o seu armazenamento adequado. Realize novamente a higienização das mãos e não se esqueça de limpar a superfície, de fazer a desinfecção da superfície onde esse óculos se encontrava. Para a retirada da N95, segure o elástico inferior com as duas mãos, passando-o por cima da cabeça para removê-lo. Em seguida, segure o elástico superior com as duas mãos, passando-o por cima da cabeça para removê-lo. Remova a máscara segurando-as pelo elástico, tomando bastante cuidado para não tocar a superfície interna nem a parte frontal da máscara. Acondicione a máscara em um saco ou envelope com os elásticos para fora, facilitando sua retirada posteriormente no caso da reutilização. Lave as mãos com água e sabão ou higienize com solução alcoólica a 70%. Este link do YouTube contém um vídeo com todos os passos de paramentação e desparamentação que foram apresentados aqui e será mostrado ao término desta aula. Para reforçar todas as etapas que devem ser seguidas no processo de paramentação e desparamentação. Além de todos os equipamentos de proteção individual, contamos também com a roupa privativa do hospital. É de extrema importância e responsabilidade de todos conservar e descartar adequadamente as peças para que o hospital seja capaz de continuar processando adequadamente e fornecendo a todos as roupas privativas. Essas roupas são uniformes setoriais, que acumulam carga microbiológica durante o turno de trabalho. Além da necessidade de processamento adequado para minimizar o risco de contaminação do profissional, dos pacientes e dos ambientes, é proibido por lei municipal sair da instituição com tais vestimentas. Em caso de sujidade visível, umidade e nos horários de descanso noturno, deve-se realizar a troca das roupas privativas. Durante a assistência à saúde, para garantir a segurança de todos os envolvidos, devemos ter em mente os 5 momentos para a higienização das mãos. Antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimentos assépticos, após o risco de exposições a fluidos corporais, após o contato com o paciente e após o contato com as áreas próximas ao paciente. Por fim, neste momento, devemos lembrar que as recomendações e os cuidados devem ser seguidos por todos. Por isso, devemos lavar regularmente as mãos, cobrir boca e nariz ao tossir e espirrar, evitar aglomerações em ambientes fechados e não compartilhar objetos de uso pessoal. Muito obrigada por acompanharem até aqui e, em caso de dúvidas, entrar em contato com a CCIH no ramal 2224 ou com o Núcleo de Vigilância Epidemiológica no ramal 2504. Oi pessoal, nós estamos aqui hoje com a enfermeira Daiane e a enfermeira Daniela da CCH para filmar o vídeo de treinamento da nossa colocação e retirada de EPIs durante a epidemia por corona. Vamos lá? O primeiro passo é a higiene correta das mãos. Ela deve ser feita durante 20 segundos, da forma correta, entrelaçando os dedos, limpando a ponta dos dedos, de um lado, de outro. Esse processo deve levar no mínimo 20 segundos e a gente deve esfregar as mãos até que todo o álcool gel tenha sido consumido. A seguir, nós vamos colocar o nosso avental. É muito importante que esse processo seja feito de forma segura. Se vocês precisarem da ajuda de um companheiro para amarrar, vamos pedir. Esta amarração é fundamental para que o avental não se solte no interior do quarto do paciente. É muito importante também a amarração da parte interna. Nós não devemos amarrar o avental pela parte da frente, porque pode contaminar no leito do paciente e, portanto, o avental deve ser amarrado na parte posterior. A seguir, nós vamos colocar as máscaras. As máscaras vão sair da farmácia num saquinho com nome e data de validade. Elas têm um fechamento autoadesivo e é muito importante que a gente pegue nas máscaras apenas pelas tiras para evitar contaminação. Elas devem ser colocadas no rosto de forma adequada, com as tiras não entrelaçadas
Você deve fixá-la de forma apropriada para que a respiração passe somente pela máscara. A seguir, colocaremos os óculos e o gorro. Dessa forma, nós estaremos prontos para entrar no quarto do paciente, porque as luvas são colocadas na parte de dentro. Vamos lá? Após entrar no quarto do paciente, nós devemos novamente higienizar as mãos, o processo que leva 20 segundos, sendo feito de forma acelerada, apenas para fins dessa filmagem, até que o álcool todo se evapore. Em seguida, nós temos que colocar as luvas de forma segura. Isso significa que elas devem estar bem presas no avental para que não se soltem durante os procedimentos. Estou pronta para entrar em contato com o paciente. Agora nós vamos começar o nosso processo de desparamentação. Primeiro passo, retirada segura das luvas, invertendo elas e pegando na parte não contaminada. Desprezar as luvas. Como eventualmente você pode ter se contaminado nesse processo, a luva é o lugar mais contaminado. Após a retirada das luvas, para tocar no resto, nós vamos proceder o mesmo processo, no mínimo 20 segundos. A partir daí nós vamos tirar o avental, também de forma segura. Esse avental não pode ser arrancado. Arrancar o avental gera levantamento de gotículas. Ele deve ser retirado de forma segura e ao avesso. Por enquanto, nesta fase da epidemia, nós vamos desprezar os aventais após cada uso. Ele deve ser enrolado de forma adequada e desprezado. A seguir, nós vamos também desprezar o gorro, sempre puxando por trás, jamais tocando no seu rosto. A seguir, nós vamos novamente higienizar as mãos durante 20 segundos, todos os passos, com muita tranquilidade e paciência. 20 segundos depois, quando a mão já estiver pronta, nós vamos sair do quarto. Nesse momento, nós vamos retirar os óculos, colocá-los sobre um papel na mesa do apoio e a parte mais importante, a retirada da máscara de forma segura, pegando pelas tiras de trás, retirando-a sem tocar na parte da frente e colocando-a no saquinho de forma segura e na posição correta para que seja possível pegá-la novamente. Nós vamos vedar este saquinho e colocar na bancada. Para que eu guarde a minha máscara num local seguro, nós vamos higienizar novamente as mãos, porque nós vamos tocar na caixa de armazenamento de todas as máscaras. Então é importante que nesse processo as mãos sejam novamente higienizadas e novamente por 20 segundos. A partir desse momento eu já vou pegar na minha máscara e colocar cada um na sua caixa. Todas as profissões têm uma caixa, elas ficarão aqui armazenadas. A seguir eu vou voltar para lidar com o óculos. O óculos deve ser limpo com álcool, sem ser gel, álcool normal, pegando pela parte posterior que não está contaminada e começando esse processo de descontaminação do óculos, porque o óculos será guardado de acordo com a rotina atual de cada um de vocês. No meu caso, eu normalmente deixo o meu óculos guardado no bolso do meu avental. A seguir nós vamos limpar a mesa onde o óculos ficou e fazer pela última vez o processo de higienização das mãos, de novo por 20 segundos, cumprindo todos os passos adequados desse processo para que nós permaneçamos seguros na nossa unidade. É isso, meninas? É isso mesmo. Fiz certinho? Certinho, corretíssimo. Só lembrando que, em caso de dúvidas, vocês devem entrar no site da CIH, Comissão de Epidemiologia Hospitalar do Hospital São Paulo. Esse vídeo e todas as informações referentes ao coronavírus estão lá. É muito importante também que nós nos lembremos de ajudar um colega. Se você vê que um colega está se paramentando de forma inadequada, lembre-se, a proteção de cada um de nós é a proteção de todos. Vamos instruir os colegas que não estiverem fazendo de forma correta a se protegerem. Nós nos protegeremos a todos e tenho certeza que vamos passar por essa crise de maneira muito adequada. Muito obrigada. Obrigada.